eu gostaria de mostrar aqui, de maneira bem simples, apenas uma ilustração, é a origem dessas diferentes distribuições da mecânica estatística. A gente falou um pouco da diferença da distribuição de Maxwell-Boltzmann, que vale para moléculas jungais, e a Fermi-Dirac, que vale para encontrar a probabilidade de ocupação de níveis por elétrons. As origens dessas distinções são, na verdade, simples, e eu vou fazer uma ilustração pensando num caso bastante simplificado, apenas para a gente ver a origem dessas distinções. O problema, então, de encontrar essa distribuição, dada uma temperatura como estão esses objetos, esses elétrons ou moléculas, basicamente um problema de contar de quantas formas diferentes eles poderiam estar. Depois, fazer uma análise estatística para encontrar probabilidades. Em particular, essa ilustração que a gente vai fazer vai ser baseada numa analogia. Eu vou imaginar que eu tenho objetos que podem estar em posições diferentes de uma caixa, e as configurações vão ser exatamente como estão esses objetos distribuídos. Em particular, eu quero saber quais objetos estão em qual metade dessa caixa. Então, numa primeira situação, eu vou imaginar que eu tenho dois objetos distinguíveis, ou seja, eles são diferentes um do outro, eu posso distinguir qual é qual, e que não há restrições sobre onde eles estão colocados nessa caixinha. Podem, inclusive, estar os dois na mesma metade da caixa. Neste caso, eu vou ter as seguintes situações possíveis. Uma primeira em que, digamos, esse objeto azul está à esquerda e o verde à direita, e as seguintes outras. As outras situações são essas, naturalmente, o contrário da primeira situação, o verde à esquerda, e mais dois casos possíveis, já que eu não tenho restrição, em que estão os dois à esquerda ou que estão os dois à direita. Eu tenho, nesse caso, 4 possibilidades de distribuição de estados a contar. Uma segunda possibilidade, eu estou tratando de dois objetos indistinguíveis, eles são iguais. Eu não posso distinguir um do outro. Neste caso, aquela situação em que eu tinha a possibilidade de um estar à esquerda e outro à direita, ela se colapsou numa só, porque eu não posso distinguir quem está à esquerda e quem está à direita, já que eles são idênticos. Continua existindo a possibilidade, como eu continuo sem restrições, de que estejam os dois à esquerda e os dois à direita. Então, das 4 possibilidades anteriores, nessa nova configuração eu tenho apenas 3. E, finalmente, se eu tenho uma situação em que os objetos são indistinguíveis e há uma restrição, eles não podem estar os dois na mesma metade da caixa, aquela situação, naturalmente, em que eu tinha os dois à esquerda ou os dois à direita não é mais permitido, e neste caso, a única configuração possível que eu tenho é essa. Eu caí para uma configuração possível apenas. Voltando agora para fazer a relação entre essas situações simplificadas e distribuições na mecânica estatística, essa primeira situação em que eu assumo que eu posso distinguir os objetos e que não há restrição sobre os estados, vai levar à estatística de Maxwell-Boltzmann, que é aplicada, por exemplo, na dinâmica dos gases. Bom, e você pode dizer, mas moléculas não são idênticas? Num gás puro, por exemplo, imaginar um recipiente com oxigênio, não são todas as moléculas iguais? Bom, tem algumas sutilezas aí, mas a mais importante, você pode pensar nessa nossa visão simplificada da seguinte forma: eu posso, em tese, distinguir essas moléculas acompanhando as suas trajetórias. Não há nenhum limite fundamental sobre meu conhecimento da trajetória de nenhuma dessas moléculas. E assim, eu poderia, em tese, distingui-las. E observe também que Boltzmann tem 2 N's. Já essa situação que eu considero as partículas indistinguíveis, mas continuando não havendo restrição sobre a ocupação de mesmos estados pelas partículas, vai corresponder à distribuição de Bose-Einstein. Partículas que satisfazem essa distribuição vão ser chamadas bósons. O fóton, por exemplo, já que estamos tratando de um curso de ótica,
é um bóson. E finalmente a terceira situação que a gente visitou, na qual as partículas são distinguíveis, mas há restrições sobre partículas ocuparem a mesma configuração, que eu estou representando aqui nessa analogia como ocupar a mesma metade da caixa, vai corresponder à distribuição que nós estudamos de Fermi-Dirac. Partículas que obedecem a essa distribuição são chamadas férmions, e o elétron é um exemplo. Naturalmente, o nome dessa restrição vocês estudaram no ensino médio sob o nome de princípio da exclusão de Pauli. Vocês estudaram na forma elétrons, só posso ter 2 elétrons no estado quântico e os spins têm que ser contrários. Na verdade, o spin faz parte do estado, então é mais correto dizer que eu não posso ter 2 elétrons no mesmo estado. Era isso que eu queria falar, espero que tenha ajudado a ilustrar a origem dessas diferenças. Os detalhes vocês podem acompanhar em livros de mecânica estatística. Obrigado.